Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana, sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Vamos dar uma olhada no que a espiritualidade traz para a gente de mensagem hoje aqui na mesa. E conforme que sair aqui eu coloco no título, tá? Já vou pedindo o seu like e gratidão para você que já entra dando like aqui, que deixa uma mensagem, um coraçãozinho, um comentário, que compartilhe os vídeos. Para você que é novo inscrito, está se tornando membro, seja bem-vindo, gratidão. Para você que está diariamente aqui, meu muito obrigada. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Lembrando que os vídeos valem para o momento que você abrir, tá? São atemporais, não tem um prazo de validade. É naquela hora ali a mensagem para você. Lembrando também que é só você adaptar o seu gênero e o da pessoa que você trouxer para a mesa, tá? Não existe uma sentença e energia de hoje a 7 dias, porque é uma leitura coletiva. Pega o que é para você, o que não tá batendo não força, deixa passar que é pro coleguinha que vai chegar ou tá assistindo do outro lado. Tá? Se você quer jogar na sua energia, gente, eu tô voltando devagarzinho aí das férias nas consultas particulares, tá? Só não tô pegando perguntas por enquanto. Mas consulta completa sim, manda um e-mail para mim, lá eu explico direitinho, dou o WhatsApp de consulta para você, tá bom? Lembrando também que temos oração todos os dias às 18, você pode deixar o pedido de oração e que aqui no canal a gente trabalha com espiritualidade e mediunidade. Diariamente, Frei Rogério, Dona Miriam, Dona Rosa trazendo as mensagens aqui. Peça para o seu mentor, seu anjo de guarda, Espírito Santo, Deus, aquilo que você tem fé, para trazer as mensagens e abrir o entendimento de vocês para não entender errado aqui, entender na íntegra o que a espiritualidade quer falar para você, tá bom? Tem um coraçãozinho para quem quer contribuir, valeu demais. Você contribui quantas vezes quiser com o valor que quiser, tá? Você pode hypar os vídeos até 3 vezes por semana, é de graça. Compartilha, coloca nas suas redes sociais para quem gosta do conteúdo vir conhecer o canal, tá? E que Deus abençoe e multiplique aí todos que já contribuíram e ajudaram o canal em algum momento ainda vão ajudar. Tá? Que Deus abençoe e multiplique sempre aí na vida de vocês com abundância em todas as áreas. Vamos ver então, o senhor quer começar por onde, Frei Rogério? Acho que os recadinhos foram todos dados. Gratidão por todos os comentários carinhosos aí, os elogios, o respeito ao trabalho, a minha pessoa, minha família. Beijo no coração de vocês. Graças a Deus, meu tio tá respondendo muito bem aí a químio. Vai começar um outro tipo de químio com rádio agora, mas ele não tem tido nenhum tipo de efeito colateral. Agradeço as orações, as energias positivas aí, tá? Que Deus abençoe vocês aí, pela generosidade de orar aí por mim, pela minha família, tá bom? Vamos começar aqui, gente. Eu vou tirar só uma mensagem desse oráculo aqui pra você. E a gente vai seguir. Vamos ver aqui. Esse oráculo aqui é o oráculo da floresta. Uma mensagem aqui. Guardião da sabedoria, tire do fundo do poço a sabedoria que é guardada em você. Ó, você tem o conhecimento aí dentro, né? O conhecimento, a sabedoria, a experiência, tá? Muitas vezes só basta a gente olhar para dentro, né? As respostas, às vezes, estão todas ali. Vamos começar por onde, Frei Rogério? O senhor quer tirar os bilhetinhos agora ou depois da energia aqui? Ou no final? No final. Então, vamos deixar os bilhetinhos para o final. Mentaliza alguém ou mentaliza você. Vamos ver o que sai aqui. Pode sair espelhado aqui também, tá, gente? Às vezes sai a sua energia, porque é coletivo. Lembrando que tudo que eu falar aqui pode ter acontecido, estar acontecendo ou prestes a acontecer na leitura coletiva, tá? Essa mesmo? A temperança. Aqui, gente, existe uma energia, para a grande maioria das pessoas, de equilíbrio. Seja você ou essa pessoa que você mentalizou, tá tentando se equilibrar, né? Equilibrar o emocional, equilibrar as atitudes, as ideias aqui. Aqui na temperança é o princípio da integração, da síntese, tá? Então pode ser você ou essa pessoa que tá querendo uma conclusão aqui, seja de um relacionamento, de uma etapa da vida. E tem muita gente aqui que tá se integrando consigo mesmo.
tá? Aqui é o anjo alquimista, é o anjo que transforma uma coisa em outra coisa. Nesse deck não tem, né? Mas geralmente ele tá com uma jarra fria e uma quente, temperando, equilibrando. Então aqui é necessário que essa pessoa que você trouxe para a mesa faça esse processo de transformação e ela tá passando por esse período, tá? Seja a dor que está ensinando, seja pelas experiências que já teve e finalmente está aprendendo, porque aqui fala de aprender com as experiências. É como se essa pessoa estivesse catando os caquinhos dela lá, gente, através das experiências, fazendo esse trabalho, reunindo tudo isso, tá? Até mesmo para se curar. Essa pessoa está se curando de algo, ela está se transformando, inclusive é uma pessoa que está buscando se equilibrar mais, tá? O temperamento, controlar as emoções, ter domínio próprio aqui, né? Para não ser uma pessoa impaciente, irada. Ela está tentando amadurecer aqui, trabalhar o ego, o orgulho, a vaidade, porque essa carta fala muito da gratidão, da humildade. Inclusive tem alguns casos aqui, não é para todo mundo, que pode ser que essa pessoa está orando, tá? Tá aprendendo a se apegar com Deus, com a espiritualidade, porque aqui tem os anjos e os arcanjos nessa carta. Lana, pode ser aí eu que estou orando por essa pessoa? Sim, pode ser, mas talvez as experiências que essa pessoa está assimilando finalmente está fazendo ela desenvolver uma fé genuína de alguma coisa, principalmente se não era muito apegada à espiritualidade. Essa carta da temperança, ela fala muito da união do masculino e do feminino como energia, tá? Assim como na carta do Arcano 21, elas geram o andrógeno divino. Tava demorando para os randandandandan começar. Então aqui é como se essa pessoa estivesse percebendo que ela precisa equilibrar, né, o lado masculino e o lado feminino dela, mesmo que seja inconsciente, mesmo que ela não tenha conhecimento dessas coisas. Mas é como se ela pensasse, né, eu não posso ser só uma polaridade, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu preciso ter um lado razão, coragem, mas eu também preciso ter um lado mais sensível, mais emocional. Talvez pela primeira vez essa pessoa está entendendo esse tipo de mensagem. A carta da temperança, ela fala muito que o amor não é só perceber o outro, é ser o outro. Então essa pessoa está tendo lições de empatia, ou está aprendendo que precisa se colocar no lugar dos outros. Talvez ela não se colocou no seu lugar nas coisas que ela fez ou disse, e ela está percebendo, né? Se fosse comigo, eu também não gostaria que falasse assim, que fizesse assim, né? Ela está pesando muito a questão de respeito e consideração. Talvez ela não teve respeito por você e consideração por você, e você teve. Talvez ela não foi grata, né? E não teve humildade para lidar com você, ou não está tendo humildade para lidar com a situação, e está começando a refletir sobre isso. É uma carta muito positiva, uma energia positiva. E essa pessoa tem muita admiração e respeito por você, mesmo que antes ela não tenha demonstrado com atitudes. E se tiver afastado, é como se hoje, com o passar do tempo, até para alguns que faz bastante tempo aí de afastamento, é como se hoje essa pessoa visse você com os olhos mais de admiração do que na época. Tá? Essa carta também fala muito aqui que mesmo no conflito é necessário buscar, né, aqui uma cooperação, uma harmonia. Então talvez essa pessoa está analisando que nos conflitos que teve na relação de vocês, né, ela não buscou harmonizar, ficar em paz com você. Ela não buscou aqui, mesmo durante o conflito, uma cooperação. Você tentava fazer isso para trazer harmonia para o relacionamento, e talvez ela não tinha essa consciência, essa maturidade. E hoje ela deve estar pensando, né? Por que quando tinha aquele conflito, aquela briga, ou por que eu brigava tanto com a pessoa, por que eu não fui mais calmo, mais temperado, não controlei mais o meu gênio, o meu temperamento, né? Por que às vezes de uma gotinha de água fazia uma tempestade? Ela está refletindo sobre tudo isso. Por que eu não cooperei mais nessa relação e deixei que a desunião chegasse até nós? Por que eu deixei que a discórdia chegasse até nós? Por que eu não fui mais temperado, mais moderado, mais maduro? Né? Por que eu não levei para essa pessoa a mesma estabilidade emocional que ela me dava dentro da relação? Tá? Por que eu não fui mais amigo, mais amiga? Porque essa carta fala da amizade. Por que eu não fui mais amigo, mais amiga como a pessoa foi minha?
não respeitei, né? Por que eu não demonstrei todos os sentimentos positivos? Eu mostrei só um lado ruim, ou eu frustrei a pessoa, eu magoei e agora eu me arrependo. Né? Porque é um processo de transformar uma coisa em outra coisa. É como se transforma chumbo em ouro, água em vinho, e essa pessoa está tendo essa noção. Misturar todas as coisas para criar uma outra. Então talvez essa pessoa está pensando assim, eu do meu jeito dei amor, mas eu não dei respeito. Né? Talvez ela está tendo noção do que faltou da parte dela. E ela está tentando se curar, se perdoar, tá? Porque essa pessoa aqui, o Frei Rogério está dizendo, tem coisas na vida dela, até do passado dela, que não tem a ver com você, que ela não se perdoa. E ela precisa dessa cura e se perdoar de muita coisa, tá? Ou é você. Não fique naquela vibração, sabe? De, eu me arrependo de ter amado, por que eu fiz assim, por que eu fiz assado? Não, gente, não tem arrependimento de você ter dado o melhor de você. Cada um só pode dar o que tem dentro de si. Você deu o melhor, não se arrependa disso. Não se arrependa de ter amado, de ter cuidado, de ter respeitado, nada disso. E essa pessoa pensa num pedido de perdão a você. Talvez por isso que ela está se curando, gente, de tudo isso, porque ela está começando a reconhecer, né, que ela precisa, de uma certa forma, do seu perdão. Tá? Nem que seja para ela seguir em frente, porque para essa pessoa aqui, se você não perdoa, ou você já disse para ela, nunca vou perdoar você do que você fez, ou tá com raiva, qualquer coisa, isso tá doendo nessa pessoa, tá? Mesmo que você não venha querer mais, é como se ela precisasse para ter paz até do seu perdão, da sua desculpa. Mas talvez é uma pessoa muito orgulhosa, que tem dificuldade de reconhecer os erros e se desculpar, pedir perdão, mesmo que não fique com você, mas reconhecer, olha, a gente não deu certo, mas, né, eu sempre te respeitei, você também sempre foi uma pessoa boa para mim, me desculpe, me perdoe por tudo que eu fiz para você. Essa pessoa falta essa humildade, mas talvez agora está começando a reconhecer, né? Até mesmo para que ela tenha paz. Se foi uma pessoa muito vaidosa, muito cheia de si, ela está começando a ter uma noção de humildade, de talvez aqui pensar, né, que, eu achei que eu era tudo isso na vida dessa pessoa, e realmente quando ela estava comigo, ela me fez sentir a pessoa mais especial e importante do mundo, mas eu não valorizei. Então agora eu estou percebendo que eu não sou tudo isso também, que eu tenho que baixar um pouco essa crista. Né? Eu não posso passar a vida inteira aí me achando o rei, a rainha da cocada e humilhando os outros, desmerecendo os outros, não valorizando os outros. Mas é tudo muito lentamente, é tudo de dentro para fora. Né? Essa pessoa pensa assim também hoje. Essa carta fala de adaptação. Por que eu não fui mais flexível? Por que eu não me adaptei em algumas coisas? Por exemplo, se era muito irritado, pavio curto, impaciente, por que eu não trabalhei mais isso em mim? Porque a pessoa merecia isso de mim. Tá? É essa energia aqui. Tem mais alguma coisa que o senhor quer acrescentar aqui? Ok, ele disse, essa carta como a estrela fala de deixar máscaras. Ser quem realmente se é. Então talvez pela primeira vez essa pessoa está pensando, por que na relação eu usei máscara? Por que eu não fui exatamente quem eu sou de verdade? Em vez de eu tentar botar uma máscara ou passar uma imagem para a pessoa que não rendeu nada para mim. Eu quis passar, sei lá, a imagem do machão, estraguei a relação. Eu quis passar a imagem do que eu sou sempre o que dá a última palavra e me arrependo. Eu quis passar a imagem de força e de poder da forma errada e agora eu me arrependo. Né? Eu quis fazer jogos, gerar ciúmes e tarará na pessoa para valorizar o meu passe e não precisava de nada disso, de jogo, de manipulação. Podia ser com essa pessoa quem eu sou e eu não fui. Eu não precisava ter jogado, feito nada disso. O senhor quer agora o bilhete? Tá bom. Voltou atrás? Que bom, né? Pessoas inteligentes não tem problema nenhum em voltar atrás, né, Frei Rogério? Pior é as pessoas que não têm essa capacidade. O senhor tá certíssimo. O último, 2. Quantos o senhor vai querer? Esse aqui também? 3.
8, 3, 4, 5, e daqui 6, 7. Perguntaram pra mim, 8, da onde que eu comprei esses bilhetinhos? Gente, eu não comprei esses bilhetinhos não, tá? Eu desenhei aqui com molde, recortei um por um. A caligrafia é minha, tá? Escrito de caneta branca aqui. Que eu fiz curso de caligrafia, gente. Quantos desse? 3. Pelo Instituto Universal Brasileiro, lá em 1900 e bolinha, de caligrafia artística, tá? Então, se você sabe o que é o Instituto Brasileiro aí, né? Você tá na fila do asilo aí, que nem eu. A gente já passou da arrebentação faz tempo. Então, se a caligrafia é bonitinha, gente, é do tempo que a gente treinava com pena e tinta nanquim. Com pincel atômico. Tá? Então, foi Joe que fiz e o Frei Rogério que canaliza. Vamos lá, ó. Crenças e padrões mentais me impedem de ser feliz. Já vimos aí, né, por que essa pessoa tá tendo que tirar as máscaras aqui, aprender com a experiência, para talvez sair desses padrões aí que impedem de ser feliz. Ó, estou mudando e amadurecendo. Obrigado, Frei Rogério. O senhor nunca me deixa passar vergonha, viu aqui? Eu disse que essa pessoa tá numa transformação, ela tá amadurecendo. Obrigado, Frei Rogério. Sei que destruiu o nosso relacionamento. Olha aí o arrependimento ali na temperança. A consciência tá vindo à tona, ó. Vou te provar que mudei e você é meu porto seguro. Amém. Que prove, né? Prove com atitudes, porque falar até papagaio fala. Eu gostei. Meu coração pertence a você e mais ninguém. Saiu há poucos dias esse bilhete, ó. Essa pessoa tem amor mesmo, tá? Mesmo que tenha pisado na jaca. Não quero mais ser o que sou. Amém. Quero me tornar alguém melhor e te provar que realmente mudei. Obrigado, Frei Rogério. Tá batendo exatamente com a energia da temperança, né? Olha como a espiritualidade é perfeita. Eu me isolei e fiquei em silêncio por não saber como reaproximar. Talvez é por isso, tá? Se a pessoa tá quietinha aí, ó. Sou confuso e instável e tenho necessidade de ser o centro das atenções. Olha as coisas que a pessoa precisa curar, além dos padrões mentais aí, crenças limitantes. Obrigado, Frei Rogério. O senhor nunca me deixe passar vergonha aqui. Eu vou tomar uma atitude, por favor, confie em mim. Olha aí. Tá muito bom isso aqui, tá, gente? Gostei, já me empolguei aqui. Não me conforme não ter mais você na minha vida. Olha aí. Realmente, gente, esse aqui poucas vezes sai isso, tá? É como se o arrependimento tivesse finalmente causando uma mudança. Tá? Não aquela mudança falcatrua. Você é inesquecível. Vou ler de novo, ó. Crenças e padrões mentais me impedem de ser feliz. Estou mudando e amadurecendo. Glória a Deus. Sei que destruiu o nosso relacionamento. Tá sendo consciente. Vou te provar que mudei. Você é meu porto seguro. Vocês estão vendo, ó, de mudança, transformação. Meu coração pertence a você e mais ninguém. Eu acho que poucas vezes sai aqui o amor realmente fazendo alguém mudar. Não quero mais ser o que sou. Quero me tornar alguém melhor e te provar que realmente mudei. Amém. Né? Para mostrar aqui que realmente merece todo o amor e dedicação que você deu, que não foi pouco aqui, ó. Eu me isolei e fiquei em silêncio, ou está em silêncio, né? Por não saber como me reaproximar. Sou confuso e instável e tenho necessidade de ser o centro das atenções. Basta tentar um processo de cura, né? Integração. Não vou tomar... Eu vou tomar uma atitude. Por favor, confie em mim. Não me conforme em não ter mais você na minha vida. Você é inesquecível. Amei esses bilhetinhos, gente. Amei a energia que tá na mesa aqui hoje, tá? Porque desde a hora que eu tirei aqui a temperança, a energia que eu sinto é muito gostosa, muito positiva. Eu vou deixar os bilhetinhos para no final, aí se eu lembrar, a gente reler eles com o resto da leitura. Vamos então, Frei Rogério? O que o senhor falou? Tá bom. Olha, eles pra mim, tira daí que você vai derrubar. Ele sabe que eu tenho problema de percepção, então eu não sou nem louca de dizer que não, porque ele acerta. Que eu ia derrubar tudo.
Então tá bom, obrigado, Frei Rogério. Ele sabe a pessoa que eu sou em termos de espaço, que eu derrubo tudo mesmo. Vamos então? O senhor quer perguntar perguntas casa por casa aqui ou elas vão ter? Se você tá em silêncio, vamos ver aqui, ó, como essa pessoa lida com o seu silêncio. Se você não tá falando, ou se você bloqueou, ou se ele bloqueou. Com a questão do silêncio, tá? Porque aqui pode ter silêncio, ó. Como essa pessoa lida com o seu silêncio? Ok, essa não. Gente do céu, como lida com o seu silêncio? A Torre. Essa pessoa, gente, aí se você não tá falando com ele ou com ela, ou não estar falando com você, deixa essa pessoa sem chão, tá? É como se essa pessoa se sentisse vulnerável, tá? Aqui é um colapso emocional. Dói demais não você estar em silêncio ou dando indiferença para essa pessoa, tá? É como se todo o orgulho, o ego dela, a vaidade, caísse por terra, gente. Por você não tá falando ou você tratando com gelo e indiferença. É a Torre. Aqui também tem uma situação que é como se você em silêncio estivesse mostrando para essa pessoa através da dor que realmente ela precisa mudar, que são mudanças radicais, né? Onde você deixa para trás todos os apegos, aquilo que não serve mais, seja crenças, ideias, pensamentos, exatamente o que saiu ali, né? Dói tanto o seu silêncio, a sua indiferença, não falar com você ou não estar com você, que aqui a grande maioria finalizou, ou foi abandonado, ou abandonou a relação porque não teve opção. Dói tanto, gente, que tá fazendo com que essa pessoa reflita que realmente precisa mudar e mudar radicalmente. Tá? Isso aqui, gente, é um ressentimento muito grande. Ela fica muito ressentida de não poder falar com você, de não poder conversar com você, de sentir a sua indiferença, o seu silêncio. O seu silêncio tá gritando mais alto que tudo, na alma dessa pessoa, na mente dessa pessoa. Tá obrigando ela a sair de cima do muro. Ela tá estremecida, gente. Tá? É como se tivesse quebrando aqui as falsas seguranças que essa pessoa baseou a vida inteira. As crenças que ela baseou, tudo que era sólido nela tá ruindo, até dentro da personalidade, da psique. Seja lá, gente, que você tá fazendo lá contato zero, seja porque realmente você tá vibrando essa energia de não é um joguinho, né? Você não tá jogando, eu simplesmente me afastei mesmo, tô dando silêncio mesmo, me retirei mesmo. Isso tá matando essa pessoa. Tá? Inclusive aqui é a Torre de Babel, tá? Eu sinto uma energia. A Torre de Babel, as línguas foram confundidas, né? Cada um passou a falar numa língua diferente e ninguém mais se entendia. Eu sinto muito uma energia que teve um momento da relação que parece que vocês conversavam, parecia conversa de surdo, não estavam se entendendo mais. Ou então, em vez de conversar, brigava, né? Ou então, um parou de conversar com o outro quando ainda estava na relação. E essa pessoa pensa muito nisso. Inclusive, ela pensa assim, por que em vez de conversar, eu brigava? Né? Eu ficava de cabeça quente, porque a torre tá pegando fogo lá, o raio caiu em cima, na ponta, né? Eu ficava de cabeça quente, eu não conversava, eu brigava. Né? Eu tinha essas minhas crenças limitantes, eu brigava por causa disso e não mudava o que eu tinha que mudar. Né? Eu trouxe o caos para a relação e a conversa acabava se tornando também aqui um caos. Tá? Então eu sinto muito essa energia. Então é assim que essa pessoa está lidando com o seu silêncio, com toda essa devastação na alma. Ela gostaria muito que você tivesse deixado uma porta entreaberta. Tá fazendo com que essa pessoa seja desconstruída no emocional, né? Na psique. É como se as ilusões dele ou dela, essa sua atitude de silêncio, de indiferença, de afastamento, seja físico ou emocional, tá tirando essa pessoa das ilusões, tá? Que ela baseou a vida inteira dela aí.
esse corte brusco, porque aqui para alguns pode ter sido uma ruptura bem brusca, bem de repente. Sei lá, do nada, aí a pessoa virou no giraia, vocês brigaram, foram para cada lado. Do nada você tava aí, né, levando, tentando contornar a situação, do nada a pessoa foi embora, do nada você teve que ir embora. Foi muito de repente. E aqui essa pessoa pensa que você fechou mesmo a porta. E aqui é intervenção divina, tá? Fazendo essa pessoa passar por tudo isso aí para mudar mesmo. Tem gente aqui que não só afastou, teve gente que deu bloco. Você bloqueou, ou você não bloqueou, mas você removeu sua rede social, ele não tem mais como falar com você, né? Ou ele fez isso e agora se arrepende, tem isso aqui. E essa pessoa pensa numa virada aqui do dia para noite, assim como foi para o término, foi de uma virada do dia para noite, ele gostaria que tivesse uma virada de um dia para noite para trazer uma solução. Tá? Porque ele está visando reconstruir com você, as bases ainda existem, o amor, etc e tal da parte dessa pessoa. Então ele pensa em renovar, em reconstruir com você aí. Foi tudo muito inesperado e ela gostaria que da mesma forma, inesperadamente, vocês conseguissem aí consertar as coisas. E essa pessoa, gente, já vou dizer, tá? Ela tá passando um período da vida dela muito ruim aqui. Decepções, perdas, problemas financeiros, tá? É o karma. Ela tá colhendo muita coisa que ela plantou, não só com você, mas na vida, tá? Deixa eu baixar um pouquinho mais a câmera. Então é isso aqui, deixa eu ver mais. O que essa pessoa pensa em fazer aí mediante... Não, primeiro vamos ver o sentimento dessa pessoa em relação a você, o que sente. 6 de espadas. Essa pessoa, gente, aqui, ela tem amor, tá? E o que ela sente em relação a você aqui nesse sentido... é que ela deu as costas, né, para você, mesmo tendo sentimento. Ou ela fugiu de você, fugiu do sentimento que tinha por você, ou ela fez tanta coisa aqui que ela fez você se retirar, você se afastar, pegar o barquinho e vazar. Aqui é deixar algo para trás, seja material, mental, uma pessoa, uma situação, mesmo tendo muito sentimento. Então, o que essa pessoa sente por você, ela tem sentimento. Por mais que seja um naipe de espadas, mas o 6 de espadas fala de alguém que dá as costas ao sentimento, né? E ela pensa que você pode ter desistido, você cansou, você pegou ranço, você enjoou, você jogou a toalha. E para muitos você se afastou porque oferecia um certo perigo, né? Tava fazendo mal para você de alguma forma, para o seu emocional, para sua vida. Né? E você se retirou, ou se ele abandonou você aqui, agora se arrepende justamente porque tem sentimento e deu as costas para ele, para o sentimento. E essa pessoa sabe que ela deveria ter abandonado velhos hábitos, ela deveria ter abandonado esses padrões mentais, preconceitos, crenças limitantes, ter mudado. E ela está num período de transição disso. Tá? É como se agora, gente, ela estivesse jogando a toalha e se rendendo, né? Que ela realmente precisa mudar. E eu não posso mais ficar parado aqui sendo a mesma pessoa, por isso que saiu aqui nos bilhetinhos, ó. Ó, estou mudando e amadurecendo e não quero mais ser o que eu sou. Eu quero me tornar alguém melhor e te provar que eu realmente mudei. E ela tá nesse período aqui de transição, aqui fala de transição. Tá? Então tem sentimento? Tem. Né? Porque tem vai dizer, ah, mas é um naipe de espadas, não fala de sentimento. Calma aí, gente, tem que estudar tarô, tá? É o naipe da mente, do mental, do intelecto, da razão, sim, mas essa carta do 6 de espadas fala de alguém que dá as costas para algo ou alguma coisa, mesmo tendo muito sentimento. Tá? E aqui confirma, ó, já na energia da pessoa, na vibração, sai o sentimento puro, que é a temperança. Tá? A temperança sempre fala dos sentimentos que são a base do amor genuíno e não da paixão, que é o respeito, a consideração, a admiração, a lealdade e a amizade. Daí vem a paixão e mistura com tudo isso e se torna genuíno amor, que é aquele amor que dura a longo prazo.
Então, tem sentimento sim. E tá passando por esse processo de transição, isso é muito bom. Inclusive, ela tá pensando que se ela tem que deixar coisas materiais, se ela tem que deixar uma distância, uma relação, uma crença, um preconceito, um problema, ela quer fazer. Aí, ó, 2 de espadas, tá? De novo dando as costas pro sentimento. É aquela carta que ela tá com 2 espadas cruzadas de costa pro mar, tá? É justamente a pessoa que se usou e usa muito da razão para não sentir e acaba dando as costas literalmente para os sentimentos. Inclusive, ela está com os olhos vendados, né? Que significa que a pessoa não quer enxergar o problema. Ela sabe a solução, mas ela não quer enxergar o problema. Ela está no impasse. Ela tem dúvidas justamente aqui porque ela tem medo, ó. Tá aqui, ó. Eu me isolei e fiquei em silêncio aqui na torre, ó. E está assim por não saber como reaproximar. E aí a dúvida, o impasse, né? Ela se sente muito perdida, principalmente nas emoções, porque o mar tá no fundo da carta. Perdida por causa das emoções, com as emoções cruzadas, bloqueadas, porque ela não tá sabendo o que fazer. Então, com isso, ela acaba procrastinando, tá? Ela fica e ficou muito tempo paralisada e na defensiva, mas ela quer mudar isso. Por um tempo, essa pessoa, ela pode ainda tá nessa vibração prestes a sair, ela ficou achando que se ela não fizer nada, os problemas se resolveriam. Ficou esperando, procrastinando a virada da maré, que é o que essa carta fala. E por muito tempo, ela ficou numa cegueira voluntária, ela não queria reconhecer o que ela tinha que reconhecer, né? Ela não queria enxergar as coisas e agora ela tá tendo que ver. Então, ela se manteve ou se mantém neutra até por uma certa dúvida, uma certa insegurança. Aqui, de novo, ó, é mudar o estilo de vida, o credo, os hábitos. Aqui, de novo, mudança de hábitos. Essa pessoa realmente está querendo mudar. Isso é muito bom. Todas as cartas que saíram aqui, os bilhetes estão falando. E é uma mudança genuína, não é aquela pessoa que vai falar isso só para engambelar você. Ela está num processo interno. É lento? É. Mas ela tá nesse processo. E aqui no 2 de espadas fala de medo. Ela tem esse medo e insegurança de você não querer mais, de realmente ela ter estragado tudo. Porque aqui ela diz, ó, sei que eu estraguei o relacionamento. Ó, sei que destruí o relacionamento. Então ela tem muito medo. Tá? O que mais temos aqui, Frio? Ah, é. Frio já tá dizendo aqui, ela sente a culpa, ó. Culpa, arrependimento, arrependimento. Muito bom isso aqui, gente. Gente, como sai carta de... Ah, não, esse é paus. 8 de paus. Ela tá numa ansiedade, gente. Ansiedade, ansiedade, aflição. Aflição, ansiedade. Rei de paus. Esse aqui realmente, gente, tá decidido. Eu preciso mudar, preciso fazer alguma coisa e eu quero fazer. É o rei que vem com o pau na mão, tá? Gente, a temperança de novo, ó. Só que é lerdinho, tá? Aqui é um cágado, ó. Esse aqui fez tanta cagada que agora ele tá num cágado, tá? Ele tá lerdinho aí, porque ele sabe, né? Que agora para consertar não dá para fazer no impulso. Tem que ter uma negociação, tem que ter uma conversa, tá? Para muitos vai ter que viajar, porque aqui para alguns tem distância longa e curta geográfica. Tá? Vai ter que se organizar, se planejar, se quiser olhar olho no olho para falar com você, não vai adiantar falar à distância, por internet, nada assim. Até porque para provar alguma coisa tem que ser assim, né? Não é só nas palavras. Deixa eu ver aqui mais na temperança, vamos completar com o fofoqueiro. Gente, o cachorrinho, essa pessoa realmente tem muitos sentimentos, tá? E você também deve ter. Essa pessoa pisou muito na jaca aqui, né? Agora eu já entendi mais ou menos. Tá? É um 7 de espadas, a mistura do diabo com a raposa. Mentiu, foi desleal, né? Você não pôde contar com essa pessoa e nem confiar quando mais precisou. Ela se auto-sabotou no que ela fez. Talvez ela tentou jogar. Ela mentiu, ela traiu ou ela adulterou.
ou ela traiu a confiança, ela traiu o amor, ela empenhou palavra que ela não cumpriu, ela fez promessa que ela não cumpriu, ela foi desleal, ela foi egoísta, tá? Ela ficou mesmo em cima do muro aqui, não teve coragem de fazer o que tinha que fazer, as mudanças, etc. E agora, gente, essa pessoa aqui também tem consciência, olha aqui, ego, orgulho, vaidade, e o 8 de paus fala da soberba que precede a queda. O lado da pessoa no passado. Toda a minha soberba precedeu a minha queda, a ruína da minha vida, a ruína da relação, a minha infelicidade, eu não fazer o processo de mudança, eu não ter coragem de mudar, eu ter falado coisas que eu não deveria ter falado, né? Eu não ter tido as atitudes que eu deveria ter no momento que eu deveria ter. No 8 de paus. E agora essa pessoa tem plena consciência e sente uma angústia, uma ansiedade grande aqui, justamente, gente, porque ela está na urgência dessa mudança. Eu preciso arriscar algo novo, nem que seja eu sair da zona de conforto e eu me transformar. Tá? Essa pessoa sente paixão, é o cupido. Amor, paixão, desejo, um fogo no rabicó aqui por você, ó, é o 8 de paus do lado do rei de paus. Tá? Você tem o borogodó aí, você é a gostosona ou gostosão do tarô, é o rei de paus. Tá? Então, aqui é como se essa pessoa pensasse, eu preciso entrar em contato, eu preciso me mexer, eu preciso comunicar, ter coragem de falar com essa pessoa, eu preciso ir atrás. Tá? E eu preciso fazer isso rápido, eu preciso tomar uma atitude rápida. E ele tá planejando aqui, ó. É o rei que planeja as táticas de guerra, né? Eu tive confiança em excesso demais aqui, eu confiei demais no meu taco, eu me achei demais, achei que a pessoa ia estar sempre ali, né? Que eu nunca ia perder essa pessoa e acabei não valorizando como deveria e tomei na tarraqueta, né? Só que essa pessoa tem esses pensamentos aqui, ela quer fazer, mas às vezes ela esmorece por medo, por insegurança, por achar que talvez não dá mais, você não quer mais. Tem um caso aqui também que essa pessoa pode pensar assim, ó, eu tratei essa pessoa como algo fugaz, como se fosse uma relação que para mim era descartável, era um fogo de palha, como se ele não tivesse, gente, levado fé que essa relação era para durar uma vida toda. Sabe? Eu acabei sendo relaxado nisso, achando que talvez era uma coisa que ia ser passageira, a gente não ia ficar muito tempo junto, ou não ia dar certo em um dado momento, que era um foguinho de palha, e não era. É um amor verdadeiro, é uma paixão que existe. Não era só uma brincadeirinha, não era só uma coisinha passageira, e a pessoa está reconhecendo isso. Realmente era amor, realmente é amor que eu sinto por essa pessoa. E que ela sentia por mim e me deu. E eu não valorizei. Né? O tanto, de novo, de admiração, respeito, consideração por você. Né? Por tudo que você deu de especial aqui, ó. Você protegeu, você cuidou, você amou, você foi fiel e leal até debaixo d'água. Né? Você dava bons conselhos. Você cuidava para alguns até da parte espiritual, fosse orando, né, fosse cuidando até da parte espiritual dessa pessoa, e até isso, essa pessoa sente falta. Né? Você, às vezes, dava carinho, bajulava, você estava ali, às vezes até puxando o saco demais da pessoa, validando demais, com toda a fidelidade e lealdade. Para muitos aqui no 10 de copas, já tinha uma felicidade, tinha uma família, e essa pessoa jogou fora. Ela estragou, ela destruiu. Por isso que ela fala ali no bilhete. E realmente você é uma pessoa inesquecível. Porque o que você fez aqui de amar, de cuidar, ninguém nunca fez. A entrega total e incondicional de amor que você deu. E agora, todo determinado, apaixonado, essa pessoa tá decidindo que precisa ser corajoso para investir, para ir atrás. Precisa ser honesto agora com você de verdade, ser honesto na relação para dar certo. Né? Eu preciso realmente agora ser sincero, verdadeiro com essa pessoa. Essa pessoa enxerga você muito charmoso, charmosa, fogosa, intensa, apaixonante.
que bota paixão em tudo que faz, e talvez você também era muito apaixonada, né? Você sempre muito batalhador, batalhadora, decidido, empoderado. E ela tá vendo você nessa postura hoje e tá admirando mais do que nunca. E percebendo a grande cagada que fez. Tá? Essa pessoa aqui, ela tá se aconselhando com alguém, tá? Pode ser um amigo, um colega de trabalho, alguém que ela confie para desabafar, tá? Pode ser aqui uma pessoa da família. Pode ser aqui até alguma liderança espiritual, tá se aconselhando com o pastor, com o padre, tá indo na casa espírita ouvir lá a palestra, tá se aconselhando com o pai de santo, tá? Pode ser que esteja também usando de conselho de médiums aqui, então pode ser que tá olhando na internet um oráculo, que nem você tá fazendo aqui. Ou então, essa pessoa finalmente está começando a se voltar para Deus, coisa que talvez nunca fez, de verdade, e está conversando lá com o mentor dele, com aquilo que ele acredita, pedindo até uma ajuda. De como ele vai resolver, o que eu faço agora para solucionar, para voltar para essa pessoa, para conseguir contornar, ou está pedindo força para dar força para ele mudar o que ele tem que mudar. Né? Ou se eu preciso melhorar meu financeiro, que é para eu poder ir atrás, ou eu fazer alguma coisa, ou me dar coragem para eu sair do relacionamento falido que eu tô. Né? Ou me dar um emprego que para eu ter condições de lutar por essa pessoa e ter algo para oferecer. Tá? Essa pessoa tá amando você lá platonicamente aqui no cachorrinho. Tá? Você era o ombro amigo. Você era o confidente, a confidente. Que ele podia confiar todas as coisas íntimas dele, as dores, você ouvia, você era compreensivo, compreensiva. E você era sempre verdadeira. Aqui fala do professor, aqui fala do mentor. Você era até meio que o mentor dele ou dela, às vezes, orientando, aconselhando com amor, com carinho, compreendendo as dificuldades dele, com toda a paciência do mundo. Paciência, paciência. Você sempre muito empática, se colocando no lugar dele em tudo. E ele não fez o mesmo, ele não se colocou aqui, ó. Por isso que saiu o seu lugar. Ele percebeu você, mas ele não soube ser você, de se colocar no seu lugar em tudo que ele estava fazendo de ruim e o que ele fez de ruim. E aqui, gente, para alguns, não é para todo mundo, tá? Tem casos aqui de almas gêmeas e tem casos aqui de relacionamentos karmáticos, por isso tanta dor. Tá? Aqui também tem uma questão de que vocês tinham propósitos muito parecidos, né? Os sonhos, os propósitos, os objetivos eram muito parecidos, olhavam na mesma direção. Essa pessoa sente falta da sua proteção, do seu cuidado, do seu carinho. Você organizava a vida dessa pessoa, a rotina. Você fazia até ele ou ela ser mais organizado com as coisas dele, com as coisas dela. Para muitos você ouvia e aconselhava até questões de trabalho, as dificuldades que ele tinha no trabalho, você ajudava, orientava, confortava. Essa pessoa está desesperada de saudade, se sentindo abandonado, abandonada, sozinho, isolado. Até porque me mostra aqui para alguns casos, deixa eu confirmar. Ó. Aqui fala de amizade de novo. Foi justamente isso que eu perguntei, saiu a amizade aqui, ó. Até mesmo porque essa pessoa, ou ela é muito isolada das amizades aqui, ó, ou tá se isolando das amizades, ou ela não tem muitos amigos. Sabe? Sempre foi uma pessoa, gente, que só plantou coisa ruim e nem amizades essa pessoa não tem. Ou então é uma pessoa que sempre foi muito rude, grosseira, racional, mandão, né? Exigente demais, esse tipo de coisa, e as pessoas não queriam conviver ou nunca teve amizades verdadeiras. Aqui me mostra muito, Frei Rogério está dizendo, que você era o melhor amigo e melhor amiga dessa pessoa, ou talvez o único amigo ou amiga que essa pessoa tinha, de fato e de verdade, não só lá coleguinhas. Tá? Você trazia estabilidade, maturidade,
generosidade, responsabilidade para a relação. Você era aquela pessoa paciente, compreensiva com os problemas dele, com as raivas dele, com os temperamentos torto dele. Você aturava coisas que ninguém aturava por amor. E finalmente essa pessoa está reconhecendo tudo isso. Toda a sua dedicação. Você queria algo que era para envelhecer junto aqui nos lírios. E ele levou como uma coisa, só mais uma que talvez vai passar na minha vida, que não vai permanecer, que é só um fogo de palha. E hoje ele vê que não. Você não só queria para ficar, para envelhecer junto, como hoje ele vê desesperadamente o quanto ele quer isso também. E que lá ele não botou muita fé. Isso aqui não botou fé. Do seu caráter virtuoso, da sua pureza na alma. De novo, respeito, admiração, consideração. 3, 4 cartas. Da sua fé, da sua capacidade de perdoar. Muitas coisas que ele fez, você perdoou. Ele ia lá, fazia, repetia, você perdoava. Ele ia lá, dizia um desaforo, você perdoava. Ele tinha uma má conduta, você perdoava. Ele tinha uma explosão de raiva, uma cabeça quente, você perdoava. Perdoava as palavras tortas, as ofensas muitas vezes e até as humilhações que você nem deveria ter aceitado. Saudade, 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 saudade. Sente falta da sua generosidade, sua sensibilidade, sua humildade. Você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa grata. Tá? Você, ao contrário dessa pessoa, deve ter muita gente que te respeita, te admira. Talvez você tenha não muitos amigos, mas os que tem são leais, são fiéis, admiram você. As pessoas do entorno, no trabalho, na vizinhança, todo mundo respeita, todo mundo gosta de você, diferente dessa pessoa. Né? Você é uma pessoa solidária, empática por natureza, que gosta de ajudar os outros sem esperar nada em troca. Alguns aqui pode ser que você seja mais maduro, mais madura de idade do que essa pessoa. Você é uma pessoa aqui também que ele sente muita falta, porque você sempre é aquele tipo de pessoa que tem paciência para solucionar os problemas. Você não é uma pessoa reativa, você não é uma pessoa que faz as coisas no impulso, você para, respira, e você acalmava muito o temperamento dessa pessoa, tá? Sem você, essa pessoa tá explodindo o tempo todo. Ela explode fácil, ela tenta se controlar aqui, ó. Tá? É como se você ajudasse até nisso, você ajudava a controlar esse temperamento explosivo, você ajudava a controlar esse egoísmo, esse ego, essa vaidade. Você temperava essa pessoa em todos os sentidos, o seu amor. Tá? Enxerga você extremamente fiel e leal, ó. Que fala de castidade, você é uma pessoa que ele confiava com o pé nas costas, que nunca ia trair de forma nenhuma, adulterar, magoar, ferir ele ou ela. E talvez ele fez para você. Você era suave. Tá? E aqui fala, por mais que muitos não saibam, de muita paixão. Você demonstrava muita paixão. Tá? Porque esses negocinhos do lírio aqui simbolizam o falo. Então, além de tudo isso, você tinha muita paixão, existia paixão na relação. Você se entregava completamente. Né? Você é sempre uma pessoa séria, que todo mundo admira e respeita, pela sua conduta, pela sua moral, e de uma espiritualidade muito grande aqui, ó. Tem alguns que podem ser médiums, são pessoas de oração, sabe? Aquela pessoa que dobra o joelho e ora, uma pessoa grata, humilde, que agradece a Deus pelas pequenas coisas. E ela nunca foi isso. Então até isso você ensinava essa pessoa. De como se tornar um ser humano melhor, evoluir moral e espiritual, que você estava dando essas lições. E a providência divina, ó, fez com que vocês se encontrassem justamente para esse trabalho de evolução juntos. Você ajudar essa pessoa a evoluir moral e espiritual. E isso, para alguns, está começando a acontecer através dessa transformação que essa pessoa está passando. E é de dentro para fora, é verdadeira, é genuína. Lenta, muito lenta, mas verdadeira. E mesmo que você não queira mais essa pessoa, o que você causou dentro dela aqui, ela não pode mais ignorar. Ela não vai conseguir nunca mais ser a pessoa que ela era antes de te conhecer.
Você foi um divisor de águas aqui. Existe essa pessoa antes de você e depois de você. Tá? E é por isso que ela diz aqui, ó, que você é inesquecível. Ó, e que ele não se conforma de não ter mais você na vida dele ou dela, e eu vou tomar uma atitude, por favor, confie em mim, porque essa pessoa não aguenta, gente. Ele percebeu e está constatando que se você não tiver na vida dele ou dela, essa vida não tem graça, não tem propósito, não tem felicidade. Estar sem você, gente, como é que se diz, Frei Rogério? Ela não consegue imaginar hoje mais a vida dela sem ter você. E mesmo, como eu disse, mesmo que ela tenha que se conformar que você hoje não queira mais, é como se pelo menos a necessidade dela se retratar com você, dela pedir perdão, ela tivesse essa necessidade para poder ficar em paz. Mesmo que você nunca mais volte para ela. Tá? Tem esse anseio, essa necessidade nessa pessoa. É o anseio da alma dele ou dela. Por quê, gente? Porque eu vou ser bem explícita no que o Frei Rogério está falando aqui. Essa pessoa percebeu que ela maltratou, ela judiou, ela enganou, ela humilhou, ela fez coisa ruim para uma pessoa que não merecia. O resumo da ópera aqui é esse. Eu fiz coisas horríveis para alguém que era incrível, especial e que era a única pessoa na face da Terra que não merecia, que eu não poderia ter feito isso. É como se ele pensasse assim, para as pessoas do passado que eu fiz, eu me arrependo, mas eram pessoas que mereciam o meu pior lado, minhas piores atitudes. E essa não, com ela eu não poderia ter errado, assim, porque é a pessoa que passou na minha vida e uma única pessoa que passou na minha vida que não merecia. Ou talvez uma das poucas que passaram na minha vida e não mereciam. Então é até uma sensação, gente, inquietante da pessoa de pensar que eu fiz tanto mal para alguém tão bom. Eu fiz tanto mal, eu fui tão ruim para alguém que só me deu amor, só me deu o melhor, só me deu o bem. E isso tá matando essa pessoa. Eu retribuí a alguém que era luz, que era uma pessoa de luz, uma pessoa de amor, uma pessoa de Deus, uma pessoa luminosa, que não merecia nada disso que eu fiz. Que merecia o melhor, que merecia ser valorizada, cuidada, e ela fica se chutando muito por isso. Bom, sinal de que não é um psicopata, né? Não é um narcisista patológico, senão ela não teria essa capacidade de reconhecer, né? E de se sentir tão incomodada dentro da alma, dentro da mente, da personalidade, de ter feito tanto mal para alguém que só deu amor e que só fez o bem. A última pessoa na Terra que merecia o que ela fez. Tá? Essa é a conclusão aqui de tudo que está mostrando. Eu gostei muito dessa leitura. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Essa pessoa, o Frei Rogério está dizendo para alguns, está vendo que você agora quer mais a distância. Você está fugindo aqui no ladrãozinho dele ou dela, você bloqueou suas emoções, você se fechou e está fugindo como o capiroto foge da cruz. E ela sabe aqui que ela deu um tiro no pé, ela se auto-sabotou com tudo que ela fez para você, né? Ela tem essa plena consciência aqui. Aqui nós temos os signos. Tem mais alguma coisa que o senhor quer acrescentar? Sobre essa pessoa que está aconselhando ele ou ela aqui, Frei Rogério, vamos dar uma olhada? Ou essa pessoa espiritual ou física. O que está aconselhando ele ou ela? E está dando bons conselhos. 4 de ouros. Para muitos pode ter alguém da família, ó, que é essa pessoa confidente de confiança, tá? Confidente, família. Pode ser uma pessoa mais velha do que ele ou do que ela, ou com mais experiência de vida. Ó, o que essa pessoa está aconselhando aqui no 4 de ouro, gente? Essa pessoa basicamente fica dizendo assim, ó. Se você tem tanto apego, tanta posse por essa pessoa que você acha que ela pertence a você, você pertence a ela, porque você ama, você quer,
Você tem esse apego emocional todo, né? Você sente ciúmes aqui no 4 de ouros, você tá aí morrendo de ciúmes dia e noite, morrendo de medo dessa pessoa encontrar uma outra pessoa, né? Então por que você não vai atrás? É isso que a pessoa tá dizendo aqui, tá? Por que você não faz nada, não se encoraja aqui de um ato heróico e não faz algo? Por que você não vai atrás, não viaja atrás? Por que você não manda uma mensagem? Né? Por que você não sai desse bloqueio emocional aí? Deixa de ser egoísta, deixa de ficar só nos ciúmes, deixa de ser avarento e não entregar amor, né? E não vai atrás. Por que você fica escondendo o ouro aqui, que geralmente nesse deck ele tá sentado num baú abraçado, né? Por que você fica escondendo o ouro, que é o que realmente você sente, que você ama, que você quer de volta? Que ela é a plena satisfação da sua vida, ou ele é a plena satisfação da sua vida. Por que você fica guardando esse tesouro, esse amor, quando tudo que você mais queria era poder pegar essa pessoa, botar numa caixinha, cuidar, proteger? Por que você aqui fica com medo de fazer mudanças e não toma uma atitude, não tem coragem de fazer para ser feliz? Por que você não arrisca? Essa carta fala que não arrisca, não petisca. Né? Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Essa carta fala da capacidade de conseguir recursos, seja emocional ou financeiro. Tire forças da onde você não tem, junte grana e faça acontecer. Né? Abra essa porta, se fechou, tente abrir, porque aqui fala de alto valor. Né? Você não valorizou, a pessoa está se valorizando agora, então por que você não vai atrás? Ela está certa, ela está se valorizando, se ela fechou a porta, se agora ela está fechando o coração dela para você, se fechou para você, se bloqueou para você, é porque ela sabe o valor que ela tem e ela não vai mais se humilhar e correr atrás de você. Por que você então não faz algo? Tá? Aqui, essa carta fala do 4 de ouros, da tentativa de manter o controle e a estabilidade. Né? Por que você não para aqui de tentar controlar ser mandão, etc e tal, né? E não faz algo? Por que você não relaxa mais? Por que você é tão travado? Às vezes a pessoa fala isso para essa pessoa aqui, tá? Vai atrás, abre uma comunicação, manda uma mensagem, telefona, liga, a pessoa fica dizendo isso, tá? É os conselhos que a pessoa tá dando aqui, ó. Né? Se comprometa de verdade, faça isso urgente, rápido. A pessoa fica aconselhando. Né? Assuma a responsabilidade do que você tem que assumir, das irresponsabilidades que você fez, das inconsequências que você fez. Não age mais no impulso, faz as coisas aqui com os pés bem no chão, pensa. Se tinha família, a pessoa diz, refaça a sua família, seu casamento. Né? Reveja o número 4, reveja os seus valores, seus conceitos para fazer dar certo, se movimente, conversa, faz alguma coisa. É o conselho que essa pessoa ficou ouvindo. Antes que ela se interesse por uma outra pessoa, que outra pessoa perceba a joia rara que essa pessoa é, e ela resolva e dar uma chance para uma outra pessoa. Dá notícias, faz alguma coisa. A pessoa fica dizendo isso. É isso aqui. Ou seja, não é por falta de conselho, tá? E essa pessoa que está aconselhando deve gostar muito de você. Tá? Ou então, é uma pessoa que realmente, se não conhece você direito, é alguém que realmente ama e se preocupa aí com o ser de luz, ao ponto de dar conselhos bons. Tá? Aqui nós temos os signos de Gêmeos, Sagitário, Áries, Capricórnio, Touro, Libra, Gêmeos e Virgem, Peixes, Aquário e Virgem, Gêmeos, Virgem, não, Gêmeos, Mercúrio, Gêmeos, Virgem e Áries, tá? Nós temos aqui muito naipes de espada, é o ar, então Gêmeos, Libra e Aquário.
Temos bastante paus, Áries, Leão e Sagitário. Áries, Leão e Sagitário são os mais fortes na mesa. Aqui temos filhos fortes, ó, de Ogum, filhos de Bará ou Exu e Pombogira, tá? Temos os mentores e anjos de guarda de vocês muito forte na mesa e da pessoa. Temos aqui os arcanjos fortes na mesa, tá? São Miguel, São Gabriel, São Rafael, São Uriel. Temos aqui filhos de Oxum, mas também temos a falange de Simiromba, falange dos Santos, povo do Oriente, povo cigano, baianos, boiadeiros, marinheiros, malandros, Exu, Pombogira, por Santo Antônio de Pádua, caboclos e pretos velhos de Oxalá. O que mais temos aqui? Nós temos a tartaruguinha aqui, tem Xangô, porque tem aqui a tartaruga. Filhos de Xangô. Xangô não tá forte. Temos aqui... Temos esses pássaros, tem muito pássaro na mesa. Temos Oxóssi. Temos filhos de Oxóssi. Tem energia de água aqui. Temos Iemanjá. Aqui para mim é neutro, mas é energia feminina. Temos Iemanjá. Temos filhos de Iemanjá. Tá? Ossan, saiu Oxóssi e Ossan. O que mais temos aqui que o senhor quer ver? A torre. Yansan. Temos filhos de Yansan. Santa Bárbara. A lei, ó. Temos filhos de Yansan, tá? Santa Bárbara na mesa. Tem mais alguma coisa aqui, Frei Rogério, que o senhor queira? Ele disse para eu tirar só mais um bilhetinho de coração e reler os outros. Então, eu vou tirar mais um aqui. Pegar de volta aqui e vou tirar mais um. Ele disse para tirar só mais um. E reler os outros. Deixa eu tirar aqui para desocupar a mesa e a gente finaliza. Não esqueça, gente, de deixar um like, compartilha nas suas redes sociais ou com quem gosta do conteúdo, ativa o sininho e se inscreve para ajudar a crescer o canal. Hypa o vídeo, por gentileza, se aparecer aí para você. Se inscreve, deixa comentário, nem que seja uma figurinha. Ó, o último bilhete que ele pediu para tirar aqui, ó. Olha, gente, não quero te perder, obrigado. Era a cereja do bolo que ele quis tirar por último aqui, tá? Não quero te perder. Vamos recapitular aqui. Crenças e padrões mentais me impedem de ser feliz. Estou mudando e amadurecendo. Não quero mais ser o que sou. Quero me tornar alguém melhor e te provar que realmente mudei. Sei que destruí o nosso relacionamento. Meu coração pertence a você e mais ninguém. Sou confuso e instável e tenho necessidade de ser o centro das atenções. Eu me isolei e fiquei em silêncio por não saber como me reaproximar. Vou te provar que mudei, você é meu porto seguro. Não me conforme não ter mais você na minha vida. Gente, eu gostei muito. Você é inesquecível. E eu vou tomar uma atitude. Por favor, confie em mim. Gente do céu, eu gostei muito dessa consulta. Muito positiva. Tá? Quando eu sento aqui, eu sinto a energia boa já no começo, gente, porque vem coisa boa, graças a Deus. Tá? Coloca os nomes aí para botar em oração, ore por essa pessoa. Tá? Se você ainda quer. Ah, Lana, eu não quero mais, já tô em outra, já tô noutra coisa. Então, gente, se essa pessoa vier pedir perdão para você, porque isso é uma coisa que vai fazer bem para ela, para essa nova fase que ela quer tentar, e você é capaz disso, perdoe. Se ela precisar disso para se libertar, para seguir em frente, gente, para quem sabe ela também se tornar um ser humano melhor, e você já se curou o suficiente, né? Porque cada um tem um tempo de cura e você tem essa capacidade hoje no seu coração, libere esse perdão. Diz, eu te perdoo sim, a gente não vai ter mais nada porque eu tô vivendo outra vida,
Mas siga seu caminho, sim, eu perdoo você, seja feliz, né? Vai fazer bem para a pessoa, vai fazer bem para você. Mas é um processo, não se cobre, né? Ah, eu não sou capaz ainda não, Lana. Me machucou demais, eu não consigo nesse momento perdoar, né? Talvez eu nunca consiga, né? Aí vai no seu tempo, né? Pede para limpar seu coração, porque daí também você não fica preso a essa pessoa pelas mágoas. E se um dia você estiver apto a isso e a pessoa vier até você, né? Vai fazer bem para ambos, tá bom? Minha gratidão, muita paz e muita luz.